Os gastos do sistema de saúde ficam em torno de 1 bilhão por ano. Com o enfrentamento ao mosquito da dengue, despesas indiretas podem chegar a até R$ 1.700.000. Os gastos com internações por dengue em planos de saúde subiram 72,6% nos 3 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo trimestre de 2015. Esses são dados da Abrange, que é a Associação do Setor de Assistência à Saúde. As despesas chegam a R$ 35 milhões, o valor mais alto já registrado. Segundo a associação, a epidemia atinge em cheio as operadoras que trabalham com os públicos C e D, que estão mais expostos. No Sistema Único de Saúde, o SUS, o aumento também foi expressivo, uma alta de 60% no período. Isso representa um total de R$ 8.700.000 despendidos com aproximadamente 26 mil internações na rede pública. Caso a alta se mantenha ao longo do ano, haverá um impacto nos reajustes dos planos de saúde coletivos. No primeiro trimestre, as despesas com internações pela doença representaram cerca de 0,1% dos gastos assistenciais totais do setor, segundo a entidade. Fique agora com a segunda parte da entrevista do dia com o José Carlos Cataldi. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Juliel Modesto, ele é psicólogo e está avaliando conosco os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Ele que é autor da matéria também, escreveu em conjunto com outro profissional a questão do trânsito. E um detalhe importante é que muita gente avalia que foi uma jogada, que essa história de passar o trânsito para os municípios, a municipalização do trânsito, permitiu o surgimento de uma indústria de multas. Qual é a avaliação que as pessoas que lidam com o trânsito fazem dessa suspeita, digamos assim? Olha, toda indústria precisa de uma matéria-prima. No caso da indústria da multa, a matéria-prima é o comportamento infrator. Se não tiver infração, não há multa, né? Mas a municipalização é a grande marca do Código de Trânsito Brasileiro. O Código Nacional de Trânsito, ele previa a possibilidade da participação do município na administração do trânsito apenas como Conselho Municipal de Trânsito, com as mesmas atribuições do órgão colegiado do Estado. E precisava que o município tivesse no mínimo 200 mil habitantes. Hoje, um município com 10 mil habitantes, como é o caso de São Luís do Paraitinga, está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Isso permite que ele faça a gestão de uma política nacional de trânsito. O problema foi que, quando o código surgiu, ele criou as atribuições para que o município pudesse desempenhar a gestão do trânsito, mas não determinou qual seria a estrutura mínima. Cada município passou a desempenhar aquelas atribuições na sua estrutura política administrativa, a que melhor lhe convinha. Quando saiu a estrutura mínima, um ano depois do código estar em vigor, ela exigia lá um setor de fiscalização, um setor de engenharia, um setor de educação para o trânsito, um setor de controle, de coleta e controle de dados estatísticos e uma junta administrativa de recursos de infração. O município permaneceu com o mesmo espírito. Muitos municípios ainda hoje vivem da arrecadação. A gente tem casos aí, inclusive de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, que está tendo que se explicar quanto é que arrecada e como que é destinado. Existe uma destinação específica daquilo que é arrecadado com o valor da multa. Me parece que, inclusive, esses recursos têm que ser aplicados prioritariamente na educação para o trânsito, inclusive na melhoria das vias, da sinalização e tudo mais. E quem é que controla isso? Se o município quiser fazer caixa único, por exemplo, é complicado. Então, o município deveria ter mantido o Conselho Municipal de Trânsito, embora não haja previsão no Código de Trânsito, o município pode criar um Conselho Municipal de Trânsito. Os municípios criam um fundo para gerir esse recurso, mas não criam o conselho que poderia ajudar com as experiências diversas de um órgão colegiado a tomar essas decisões. O Ministério Público aí, nesse caso, talvez possa ser o grande fiscal disso tudo, né? A pessoa que se sentir lesada ou pouco esclarecida com relação a esses problemas, será que não poderia pedir ao fiscal da lei, o Ministério Público? O Ministério Público certamente fiscalizará.
tem que fiscalizar. O ideal é que o município crie esse Conselho Municipal de Trânsito. Mas voltando à psicologia, hoje, se o sujeito tem lá 20 pontos na carteira, ele é chamado a uma reciclagem. E aí o psicólogo funciona também? Ele entra nessa... Não. No caso da reciclagem, isso daí fica a cargo das autoescolas, né, do Centro de Formação de Condutores. O psicólogo vai entrar só no caso do motorista que é infrator contumaz. Aí ele vai ser submetido à avaliação psicológica. Hoje teve uma alteração recentemente, aí no ano passado, que no caso do motorista categoria C, D e E que exerce atividade remunerada, se ele atingir 14 pontos, ele já se submete a uma reciclagem preventiva. Não precisa chegar aos 20 pontos. Então, no caso desses motoristas, não. Uhum. Porque, inclusive, eles lidam com vidas, né? E é uma situação que tem que ter realmente um rigor maior. Justamente por isso, são motoristas profissionais. Agora, embora não seja exigência, muitas empresas hoje já investem em treinamentos. É importante para a própria empresa, para uma redução dos seus prejuízos. Hoje a gente observa, por exemplo, na parte de cargas, né, que há motoristas que puxam veículos que tracionam mais 2, 3 vagões. É realmente uma coisa complicada, né? Porque puxar um bichão daquele tamanho vai exigir realmente um controle especial dessas pessoas. O motorista precisa ter grande perícia, mas os acidentes estão muito mais relacionados à imprudência e à negligência do que à imperícia. O motorista ele é bem treinado. Tem gente que acha que é muito pouco tempo que ele passa dentro de uma autoescola, mas isso daí é suficiente para ele dirigir. O problema é quando ele não toma os cuidados indispensáveis à segurança. E esses postos de gasolina, né, que as pessoas veem aí pela estrada, e está na cara que o sujeito para ali para tomar um chamado famigerado rebite, né? É uma coisa difícil de... A polícia não toma providência com relação a esses casos? Toma providência, é grande a fiscalização. O interessante é que uma das outras leis aí que alterou o código é justamente para garantir o tempo máximo de direção e o tempo mínimo de descanso para o motorista que faz o transporte de carga e transporte de passageiro. Então, você imagina na beira da rodovia se ele não tiver nenhum local para descansar. É interessante que esse local exista, mas que ele faça bom uso do local. Quer dizer que o código está em plena evolução ainda, 18 anos, mas ó, vai ter muito mais páginas para colocar aqui, hein, doutor? Está em pleno desenvolvimento, tem muito trabalho ainda a se fazer. Doutor Giliel Modesto nos ajudou a refletir um pouco aí sobre os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. É realmente um trabalho importante e registre-se. Quem relatou essa legislação foi aqui do Vale do Paraíba, deputado federal à época, Ari Carajosé. Nesta edição, você acompanhou sobre a lei que permite o aluno faltar em prova ou aula por motivo religioso. 4 em cada 10 adultos estão com o nome na lista de inadimplentes. Vendas no comércio despencam, o setor é um dos que mais demitiram nos últimos 12 meses. Gastos com a dengue custam bilhões aos cofres públicos. Esses são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as notícias em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Lembrando que temos o encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Até a próxima, grande abraço.
O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério.